ti. E tudo volta pra ti. Quem tá com frio? Não tá com frio? Gente, tá frio. Mas tá gostoso demais. Eu sou suspeito pra falar porque eu não gosto de calor. Não é que eu não gosto de calor, eu gosto de calor. Glória a Deus pelo calor, em tudo dá graça. Mas quando vem o inverninho assim, eu dou mais glória a Deus ainda. Eu gosto. Se tiver frio do lado de fora, meu irmão, se tiver muito frio, entra pro lado de dentro. Acende a tua fogueira, bota lenha na fogueira e deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Bota frio lá fora, o importante é que não esteja frio do lado de dentro. Se tiver frio do lado de fora, deixa que congele os dedos. O que não pode estar frio hoje é a tua vida espiritual, meu irmão. O que não pode estar frio é a tua vida com Ele, a tua oração, o teu jejum, a tua meditação na palavra não pode estar frio. O que tem que estar, meu irmão, pode estar frio tudo lá de fora. O que tem que estar quente é do lado de dentro. Porque é de dentro para fora. O Espírito Santo veio de fora para dentro, mas ele nunca mais voltou. Agora é de dentro para fora. Então quando o fogo queima, quando ele te pega, é de dentro para fora. Deixa congelar tudo lá fora, meu irmão. Deixa fazer até gelinho no bigode, pastor Rodrigo. Que não pode estar gelada a tua vida espiritual. Porque, meu irmão, se você num dia como esse fala assim: meu Deus, tá feio o negócio hoje, mas nós vamos adorar a Deus. Pode ter certeza, você está quente por dentro. Agora, se você olha para um tempo desse e fala: gente, acho que eu não vou para a igreja hoje não. E geralmente o crente não gosta de aprender. Quem gostava de ir para a escola quando era criança? Não minta, criança. Ele levantou a mão. Meu irmão, eu vejo meu filho hoje, o Isaac, de 6 anos. É uma preguiça para ir para a escola. Eu lembro de mim, eu lembro da minha esposa. Ninguém gosta de estudar. Ninguém gosta de investir tempo estudando. Quem gosta? Glória a Deus. Deus vai te usar como um profeta. Porque se você gosta de estudar, Deus vai se revelar para você. Porque a coisa mais maravilhosa que tem é a gente aprender de Deus. E hoje é um culto de ensino. E é uma palavra muito importante que eu tenho para liberar sobre a tua vida. E meu irmão, sair de casa, nesse gelinho, chegar de casa, serviço, dá vontade de ficar quentinho lá, tomar um banho. Aí eu falei: amor, nem vamos tomar banho. Vamos tomar banho depois de voltar embora, depois do culto. Aí Deus falou assim: você não vai tomar banho para vir me encontrar? Eu falei: Jesus, eu vou ter que tomar banho. Porque a questão era não tomar banho para não pegar aquele vento frio lá fora, né? E daí a gente já incentiva as crianças. Eu tenho 2, vai vir mais um agora. A gente vai falar: vamos, piazada, vamos tomar banho tudo depois, não dá nada. Depois a gente toma banho para dormir. Aí briguei com a esposa hoje, falei: amor, vamos deixar para tomar banho depois. Aí quando eu vi, eu tava dentro do chuveiro. Deus falou assim: você não vai tomar banho para vir me ver, não? Você não vai botar uma roupa bonita para estar na minha presença? Sabe, nesses dias, eu já quero introduzir aqui a palavra. Nesses dias, existe uma coisa que está roubando o serviço do diabo. Sabe o que é, Fabiano? Sabe o que é? Zona de conforto. Se tem uma coisa que faz com que a gente roube o serviço de Satanás, é a zona de conforto da minha na sua vida. Por quê, pastor? Porque o diabo ele não perde tempo com gente caída. O diabo não perde tempo com quem está frio. O diabo ele perde tempo com quem está quente. Viste meu servo Jó? Homem reto, íntegro, anda comigo. O diabo ele não perde tempo. É igual aquela piada antiga que existia do muro. Lembra da piada do muro? De um lado os anjos, do outro lado os demônios, e o camarada em cima do muro. Quem lembra disso? Aí diz que os anjos ficavam: vem, pula, pula. E os demônios do outro lado lá só curtindo. Por que o diabo estava sossegado? Por que os demônios ficam sossegados? Porque o diabo ele não perde tempo com quem não. Meu irmão, o crente que não ora não é uma ameaça para o inferno. O crente que não vai para a igreja não é uma ameaça para o diabo. O crente que não jejua, melhorou. O crente que não lê a Bíblia não é uma ameaça. Você só se torna uma ameaça para o inferno quando você tem uma vida compromissada com Deus e você manda embora a tua zona de conforto. A zona de conforto rouba o serviço do capeta. Diabo não perde tempo, demônio não perde tempo com quem vive uma vida relaxada. Por quê? Porque o muro é dele. Como dizia na piada o capeta: ô seus demoniados,
que vocês não estão fazendo? Os anjos estão tudo loqueando lá, porque o muro é do capeta. O lugar da indecisão é o diabo. Se tem alguém que bota indecisão no meio do seu coração, ele é o persuasivo. Ele é aquele cara que botou indecisão em Eva. Ele olhou para Eva e falou assim: o que Deus disse mesmo? Que se comesse o fruto? Não, veja bem, não é bem assim que funciona. Pronto. Eva estava caída ou estava de pé quando o diabo veio investir na vida dela? Estava de pé, e muito bem de pé. Eva estava firme em Deus. Eva tinha convicção. O diabo veio e semeou nela, colocou dúvida. Quando o diabo bota dúvida em você, o trabalho dele não é levar você para o inferno. O trabalho dele é botar você numa zona de conforto e anular o teu serviço para Deus. Porque se você não estiver trabalhando para Deus, para ele já é alguma coisa. Às vezes a vontade do capeta não é levar você para o inferno. Às vezes a vontade dele é só inutilizar você para Deus. É só para ele olhar para Deus e viste. Por isso que Deus fala: viste meu servo Jó, homem reto, íntegro, justo, ó, cara top. Ah, é assim mesmo que funciona? O diabo só vai investir na vida, meu irmão, de crente frio. Então pode estar frio do lado de fora, você tem que estar quente do lado de dentro. Perdão, o diabo só vai investir na vida de quem está quente. Porque o trabalho do diabo é tentar nos esfriar nesses dias. Ele não está preocupado em arrancar você da igreja, ele está preocupado em arrancar Deus do teu coração. Apostasia, o maior número de apostasia não está do lado de fora. Desviado é quem está lá fora. Desviado é os que estão do lado de dentro, mas estão numa zona de conforto. E zona de conforto, meu irmão. Domingo eu quero uma reunião aqui com intercessão, com os pastores. Quero uma reunião com os ministros dessa casa. Domingo nós vamos conversar um pouco sobre isso. Nós precisamos botar algumas coisas em ordem. Por quê? Porque a obra mal feita, Deus não recebe glória. Uma obra mal feita, Deus ele não recebe glória. E o maior investidor, sabe, às vezes o diabo não trabalha parando você, mas ele trabalha fazendo com que você faça meia boca. Deus quer integridade nesses dias. O que é isso? Ser inteiro para ele. Se for para ser pela metade, é melhor não fazer nada. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Jó capítulo 1. Eu quero trazer uma palavra de ensino para você hoje. As duas legalidades, as duas autorizações que o diabo tem para tocar na minha e na sua vida. Nós precisamos ensinar a igreja sobre o poder do inferno também. A palavra do Senhor diz: resistir ao diabo e ele... Tem um monte de crente que não está resistindo ao diabo nesses dias. Por quê? Porque não tem entendimento. Não sabe da onde está vindo ou da onde está partindo a legalidade. E o trabalho do diabo só é feito com legalidade, ou seja, autorização. E há dois tipos de autorização. Qual, pastor? Primeiro, a que Deus dá. Só que a autorização que Deus dá, hoje você vai fazer uma leitura na tua vida para você ver se aquilo que o diabo está tocando na tua vida nesses dias é a autorização de Deus ou foi tua autorização. Porque o segundo tipo de autorização que existe é quando eu dou legalidade. Precisamos ensinar a igreja nesses dias, porque sem conhecimento o povo perece. Amém? Jó capítulo número 1, versículo de número 6, eu quero ler com você rapidamente. Eu quero falar primeiro sobre a legalidade que Deus dá. Nós precisamos desmistificar isso, separar, fazer uma dicotomia, entender primeiro a legalidade que Deus dá, ou seja, a autorização que Deus dá para que o diabo toque em alguma coisa. E aí nós vamos ver a legalidade que nós damos. E existe uma grande diferença. Por exemplo, possessão maligna. Uma pessoa possessa por um espírito maligno que precisa de libertação, foi ela que deu brecha? Foi ela que deu legalidade? Ou foi Deus que dá legalidade? Nós vamos aprender aqui hoje. Amém? Versículo de número 6 vai dizer o seguinte: certo dia, os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante Yahvé, o Senhor. E Satã, na minha linguagem está aqui, Satã, o acusador, aproximou-se também junto com eles. Então Yahvé questionou a Satanás: de onde vens? E Satanás deu-lhe a seguinte resposta: de perambular pela terra e ir e vir pelos caminhos do mundo. A palavra do Senhor diz que Ele está ao nosso derredor, bramando a quem possa tragar. Ele está ao nosso derredor, procurando quem Ele possa tragar. Ele diz para Deus aqui: eu estou vindo de perambular pela terra, de ir e vir pelos caminhos do mundo. Indagou-lhes então Yahvé: observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro, ou seja, inteiro e justo,
ou seja, que pratica a justiça. Aqui era alguém que praticava a justiça. Na nova aliança você não pratica a justiça. Jesus praticou justiça por você. E quando você entrega a vida para Jesus, você se torna justo. Na nova aliança já não é mais eu praticando a lei para que eu seja justificado, mas é eu crendo em Jesus Cristo para que aquilo que Ele fez seja sobre a minha vida. Ou seja, Jesus Cristo morreu e através dele nós temos um advogado que é Cristo, e Ele é o justo sobre nós. Em toda a terra não há ninguém como Ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do... O diabo você resiste a ele foge de você. O pecado, a palavra do Senhor vai dizer que você precisa fugir de toda aparência do... Diante dessas palavras, Satanás contestou a Yahvé, questionando: será que Jó teme a Deus sem outras intenções? Esse é o problema de muito crente. Só teme a Deus, só é reto, só é justo, só ama, só se desvia do mal com segundas intenções. Mas Deus aqui vai provar para o diabo, para mim e para você, que verdadeiramente esse homem era um homem que não tinha segundas intenções. Porventura não ergueste uma cerca protetora em volta dele, de sua família e de tudo que ele possui? Tu pessoalmente tens abençoado todas as obras das mãos desse homem, de maneira que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Entretanto, estende a tua mão e fere a tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará e blasfemará diante da tua face. Então Yahvé declarou ao acusador: concedo-te poder para destruir tudo que ele possui. Apenas não estendas a tua mão contra a pessoa dele. E Satã deixou a presença de Deus. Primeira coisa que eu preciso chamar a tua atenção é que existe uma autorização de Deus, uma legalidade de Deus, e para cada um existe um propósito. Quando Deus permite uma legalidade, uma autorização, porque o diabo ele tem poder, sim ou não? Está escrito aqui: eu te deixo, concedo-te poder para destruir tudo que Jó tem, mas não toca na vida dele. Quando Deus permite com que o inimigo ele toque em áreas da nossa vida, ele toque nas coisas que possuímos, que ele mexa na nossa vida de alguma forma, Deus tem um propósito. Existe uma vontade permissiva e uma vontade soberana de Deus. E a vontade permissiva é que ele permite que ele toque nas coisas, mas a vontade soberana é o seguinte: só que eu sou quem manda em você. Como diz o pastor Luiz Hermínio, até o diabo é o diabo de Deus. Até o diabo ele se submete a Deus. Tem muito crente que não se submete a Deus, que não obedece a Deus, e até o capeta obedece. Quando manifesta o demônio, a gente bota a mão e fala: em nome de Jesus, vai embora. Ele vai embora. Por quê? Porque ele se submete a toda a autoridade que vem do alto, toda pessoa que usa o nome de Jesus. E quando Deus permite com o quê, pastor? Com propósito. Se fôssemos estudar a fundo a vida de Jó, a gente chega no Jó 42 e todo mundo acha que verdadeiramente a questão de Deus ter permitido e o propósito de Deus ter permitido com que o inimigo tocasse em todas as coisas que Jó tinha, é porque Deus queria retribuir Jó depois. E na grande verdade não é. Capítulo 41, versículo número 5 vai dizer, o próprio Jó vai testemunhar: olha, antes eu conhecia Deus somente de ouvir falar, mas agora os meus olhos o contemplaram. Meu irmão, se tem uma coisa e um propósito quando Deus permite com que o inimigo toque em alguma área da sua vida, é para permitir com que você conheça Deus de experiências. Evangelho de teoria não existe. Evangelho teórico não existe. Não adianta você vir para a igreja, ouvir a palavra e não botar em prática. O apóstolo Tiago vai dizer: não sejamos apenas ouvintes, mas sim praticantes. Ou seja, tenha experiência com Deus. A primeira coisa interessante é que Deus só permite para que eu e você possamos ter experiências com Ele. Porque você só pode resistir o diabo se você conhecer as astutas ciladas dele. Só se você conhecer os dardos inflamados dele.
Então as pessoas elas não gostam de falar do capeta na igreja. Deus me livre, pastor, esse nome até faz o nome do pai. Mas é necessário a gente conhecer a demonologia, conhecer a teologia dos demônios. Por quê, meu irmão? Porque a Bíblia fala que ele é astuto, ele está ao nosso derredor, bradando quem possa tragar. Então nós precisamos conhecer o passo do diabo. Nós precisamos andar na frente dele, para que a gente não tropece na sujeira que ele faz pelo caminho. E a grande realidade é que Deus dá permissão. Deus dá permissão para que Satanás tocasse nas coisas. E o propósito de Deus da legalidade tem uma função. Além de nos fazer conhecer a Deus de experiências, também serve para nos provar. Você olha para Jó, você percebe que verdadeiramente Jó está sendo colocado à prova. E se você quer ir um pouquinho mais a fundo, nós poderíamos falar de Jesus em Mateus capítulo 4, não precisa abrir. Mas Jesus, a Bíblia diz que é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser o quê? Tentado pelo... Pastor, onde está a prova? A prova está no final, quando Jesus consegue vencer o diabo. A Bíblia fala que Jesus teve fome. O diabo vem, tenta Jesus. E por quê, pastor? Porque Deus não pode tentar. A Bíblia fala que Deus não pode tentar a ninguém, de ninguém pode ser tentado. Então Deus não tenta ninguém, mas Deus prova o caráter, Deus prova o amor, Deus prova a integridade, Deus prova a fé. E como Deus faz isso? Permitindo com que o diabo te tente. Olha para mim, não é pecado ser tentado. Pecado é cair em tentação. Porque quando você cai em tentação, você cobiça o pecado. Uma vez eu falava com um irmão que congregou com a gente lá, tinha saído do homossexualismo lá em 2016, e eu conversava com ele, e ele falava para mim que tinha feito programa com 9 homens, e um dia só, a vida dele era muito promíscua. E um dia conversando com ele, eu falei: meu querido, o problema não é a tua opção sexual. Eu falei: o problema não é você ter o desejo, o problema é você consumar o desejo. O pecado está no consumar. O pecado está no praticar. Mas não é pecado ser tentado, porque Jesus foi tentado a comer, a transformar pedra em pão, mas não transformou pedra em pão porque conhecia as Escrituras. Jesus foi tentado provar Deus, mas a Bíblia fala, e o próprio Jesus disse: olha, você não pode provar o Senhor. Nós não podemos ser tentados por Deus, nem tentar a Deus. E Jesus, ele vai para o deserto para ser o quê? Tentado. Mas qual é a prova de que realmente Deus fez uma prova com Jesus? É que no final da tentação, um anjo vem e... O que isso significa? A aprovação de Deus. O anjo não viria e serviria a Jesus se ele não tivesse passado pela prova, dando glória a Deus, dando glória a Deus. Meu irmão, existe um propósito. Quando Deus permite com que o inimigo toque em alguma área da minha e da sua vida, seja na tentação, seja qualquer área da minha e da sua vida, existe um propósito que se você passar por aquela tentação, no final você é aprovado por Deus. Existe um propósito. Deus ele ganha em tudo. Deus ele tira proveito de tudo. Você quer tentar tocar no Fabiano? Então vai, vamos lá. Aí Deus permite. E ele tenta. Não tentou, Fabiano, no teu casamento? Tentou ou não tentou? Mas vocês foram aprovados. O diabo tentou ou não tentou bem? Mas vocês foram no relacionamento dos jovens aí, hoje não está todo mundo, né? Mas quem namora, tem a tentação? Seja aprovado. Não é pecado ser tentado, não é pecado ter vontade, não é pecado ter desejo, não é pecado. Pecado é você fazer depois. E aí, pastor, qual é o problema? Você é desaprovado. Porque Deus ele coloca à prova o amor dele. Um casal que se ama, e a Bíblia fala que antes do casamento sexo é pecado, e eles caem naquilo, só prova uma coisa: de que verdadeiramente eles não provam a Deus como eles dizem que amam. Simplesmente assim. Cedeu à tentação. E nessa tentação, meu irmão, aí entra outra área que nós vamos falar agora, que é sobre a brecha que você e eu damos. Mas primeiramente eu quero falar sobre isso.
Há uma coisa muito interessante em Lucas 22. Abre comigo Lucas capítulo de número 22. Porque se é Deus que está permitindo o diabo nos tentar, se é Ele que está dando a legalidade, preste atenção no que Jesus vai dizer para Pedro, antes de Pedro negar Jesus. Versículo de número 31 de Lucas 22 é o seguinte: Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Pedrão andou com Jesus, sim ou não? Comeu aquilo que Jesus multiplicou, sim ou não? Orou com Jesus, sim ou não? Meu irmão, Jesus ceiou, Pedro ceiou com Jesus, andou com Jesus, viveu com Jesus. Já estamos aqui no capítulo 22, quase no final do ministério de Jesus, quase Jesus indo para a cruz. E olha só o que Pedro vai falar, olha o que Jesus vai falar para Pedro, presta atenção. Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como, que bom que é como trigo e não como joio, que bom que ainda há uma chance. Eu, entretanto, roguei por ti para que a tua fé não se esgote. Tu, pois, olha só, parte A do versículo 32. Eu, entretanto, roguei para ti que a tua fé... Meu irmão, quando Deus dá autorização para o diabo tocar alguma coisa tua, Jesus intercede por você, mas não intercede para Deus te livrar daquilo, intercede para que você permaneça firme. Não é sobre Jesus tirar você, não é sobre você fugir não, é sobre você vencer, resistir ao diabo e ele fugir de você. Pedrão, eu roguei por ti para que a tua fé não se esgote, não se esgote. Então não pense que Deus vai te livrar, se é o próprio Deus que está dando permissão para que o diabo toque algumas coisas da tua vida. E olha o que ele vai dizer: fortalece, tu pois, olha o conselho que ele vai dar para Pedro. Tu pois, te convertes, fortalece os teus irmãos. Tu pois, quando se converter, ou seja, tu não está convertido ainda não. Você comeu comigo, bebeu comigo, caminhou comigo, pousou comigo, fez milagre comigo, você andou até sobre as águas, né? Mas tu não está convertido não. Pastor, por que Deus permite com que... para provar a tua fé, para ver se você está convertido mesmo ou não? Por que Deus dá autorização para o diabo tocar algumas coisas na nossa vida? De vez em quando Deus permite o diabo tirar algumas coisas só para ver se você vai continuar amando a Deus e vai continuar tendo fé em Deus sem aquilo. Foi o que Deus fez com Jó. Jó só não perdeu a mulher, do resto perdeu tudo. E a única coisa que sobrou ainda ficou empurrinhando a cabeça dele, dizendo: oh, amaldiçoado, larga a mão desse negócio, amaldiçoa a Deus e morre. Ainda deixou alguém ali para ficar futricando o ouvido dele, incomodando a vida dele. Ainda deixou a mulher ali para ficar, tipo, botando uma pedra e falando assim: vai, cara, amaldiçoa a Deus uma vez. Jó perdeu tudo. Jó estava com lepra, estava usando caco de telha da casa que não tinha mais para se coçar. Só que quando a gente chega em Jó 41 versículo 5, ele fala: olha, cara, eu conhecia Deus somente de ouvir falar, mas hoje eu conheço Ele verdadeiramente. Como foi a canção? Quero conhecer, quer conhecer mesmo? Então você precisa entender, quando Deus permitir o diabo tocar em uma área da tua vida, porque aquela área você ainda não se converteu. Olha só, e depois que tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Por quê? Porque eles vão passar por isso também. Você vai precisar ensinar. Eu lembro, 2014, saí de uma ministração em Curitiba, de uma igreja, chegando em Campo Largo à meia-noite, atravessou um carro na minha frente, bati o carro, fiquei sem o carro. O cara estava bêbado, não deu para... história é longa, mas para concluir, eu fiquei sem carro. Fiquei 4 meses sem o carro. Isso foi dia 8 ou 10 de outubro. 10. Dia 14 de outubro de 2014. Uma semana, bem dizer, depois, aquela chuva de pedra que deu em Campo Largo destruiu tudo lá em casa. Destruiu tudo. Eu cheguei em casa, a casa estava uma peneira, pingando água para tudo que é lado. Minha esposa olhou para mim em choro, em lágrima, com o Isaac pequenininho escondido, porque a casa quase caiu em cima dela.
tinha acabado de mudar, fazia 4 meses. A casa peneirou, entortou. O que nós vamos fazer? Eu falei, nós vamos adorar Jesus, cara. Porque não interessa a condição que nós estamos, interessa quem Ele é. O fato de eu estar na situação que eu estou não diminui a eficácia de quem Ele é. Ele continua sendo santo. E vamos adorar a Deus, meu irmão. Vamos glorificar a Deus. Tem coisas que acontecem na minha e na sua vida que há permissão de Deus. Foi Deus ou foi o diabo? Foi o diabo. Mas foi um tornado que levou tudo. O diabo tocou, mas Jó mesmo assim não murmurou. E quando é Deus quem permite com que o inimigo toque em áreas da minha e da sua vida, fica tranquilo, porque Ele está no controle de todas as coisas. Presta atenção. E fortalece os teus irmãos. Mas Pedro replicou: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Contudo, predisse-lhe Jesus: asseguro-te, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes negará que me conheces. Mas você vê Jesus clamando por Pedro, porque quando Deus, Ele permite, meu irmão, com que o inimigo toque em áreas da sua vida, quando Ele dá autorização, Ele também dá provisão para você. Quando Ele dá autorização, Ele também sustenta a tua fé. Ele também te levanta. Nós temos um advogado fiel intercedendo por nós, dizendo: Pai, eu passei por isso. Sabe por que Jesus intercede por nós nessa situação? Porque Ele também passou por isso em Mateus capítulo 4. Então quando Deus, Ele permite, quando há permissão de Deus, Ele nos ajuda. Pedro estava sendo cirandado, Pedro estava sendo peneirado, mas Jesus estava com ele. Existe uma diferença entre você dar legalidade, dar autorização, e Deus dá autorização. Porque se você dá legalidade e autorização, você está desprotegido. Mas se Deus dá autorização, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir. Ele não vai permitir que o inimigo toque em todas as áreas da sua vida. Meu irmão, eu não sei como está a tua vida aí. Está vendo a provisão? A tua fé está sendo renovada? Porque a minha fé, ela é renovada quando Deus permite, quando há autorização de Deus para que o inimigo toque e vai tocar. Não pense que virou crente, vai para o céu, que o diabo não vai tocar. Não, até Jesus voltar, ele vai tentar você. E tem um detalhe: quem leva você para ser tentado pelo diabo é o próprio Espírito de Deus. Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. Tem outra coisa para te chamar a atenção: é no deserto, meu irmão, que você é provado. É quando você não vê solução, é quando você não vê saída. Não é quando está tudo bem. O diabo não vem para mexer com você quando está tudo maravilha. Não, é quando está tudo difícil. É quando está um deserto no casamento, quando está um deserto no relacionamento, quando está um deserto na finança. Meu irmão, quando está um deserto no ministério, quando está um deserto em qualquer área da nossa vida, é para esse lugar que estamos posicionados por Deus, para que sejamos tentados. Mas preste atenção, Deus está ali esperando você tomar a posição certa e correta para você ser aprovado. Fica tranquilo, depois de aprovado, as coisas vão para frente. A Bíblia fala que depois de ter sentido fome e sede, o anjo veio e serviu Jesus. Acabou, o diabo foi embora. Olha o que Jesus disse: Satanás, vai-te embora. Acabou. Imediatamente o anjo veio e serviu. Então, meu irmão, preste atenção. Há áreas da minha e da sua vida em que Deus vai dar autorização para o diabo tocar, pastor Rodrigo. E não adianta querer expulsar o capeta. Você que vai ter que vencer. Não é uma situação de você expulsar, porque você não vê Deus, você não vê Jó possesso. Você vê Jó possesso? Sim ou não? Você vê Jesus possesso? Sim ou não? Então não é questão de libertação, é questão de transformação. Não é para você se libertar, é para você se converter. Pedro, e quando tu te converteres, é um processo, é 3 passos. Pedrão, o diabo já recebeu autorização para peneirar você, ou seja, para mexer com você a ponto de você ser provado por Deus. E aí, Jesus, o que eu faço? Não faz nada. Eu já roguei ao Pai para que a tua fé não se vá, porque nos últimos dias a fé de muitos se... Aí ele fala assim:
E aí quando tu te converteres, ou seja, tem áreas da minha da sua vida que nós vamos só se converter quando verdadeiramente o capeta tocar. E quando a gente for aprovado e aprovado. Se for reprovado, vai passar de volta. Vai ter que passar de volta. Quem foi aprovado uma vez, não volta para trás, pastor Rodrigo. Passou da 5ª série para a 6ª, passou. Não volta para trás. Nós temos aqui professores, Maria, pedagogo. Volta para trás. Um aluno que passou de ano, volta para trás, sim ou não? Agora eu conheço um tipo de pessoa. Eu não sei como eles chamam, mas eu conheço aquelas crianças, Vitor, que eu não sei o que acontece com elas, que elas vão para uma série avançada delas. Existe isso ou não? Existe ou não existe? Eu quero ser esse tipo de crente que vai para uma série avançada. Eu quero pagar o preço. Eu quero ser aprovado, meu irmão. E aprovado a ponto de falar, não, essa série aqui não é para vocês, tem que ir para a 8ª. A criança tinha que estar na 6ª, pela idade tinha que estar na 6ª, mas pela cabeça está na 8ª. Por quê? Porque foi capacitado. Se você for capacitado por Deus, meu irmão, você não fica pedalando, não. Hã? Vamos para frente? Agora, a outra vertente da autorização, abra comigo Efésios, capítulo de número 4. Efésios, número 4, capítulo de número 4. Esse é o problema. Você vai fazer uma balança hoje. Capítulo 4, versículo de número 17. Preste atenção, versículo de número 25 do capítulo 4. Perdão, o versículo de número 27 do capítulo 4 vai dizer o seguinte: não deis lugar ao... Pode falar bem alto, não tem medo dele não. Isso. Não deis a chave. O versículo chave do capítulo 4. O versículo chave do capítulo 4 está no versículo 27. Não deis lugar ao... E aí nós temos um contexto, eu quero ler com você. A partir do versículo 17 diz o seguinte: sendo assim, eu vos afirmo, e no Senhor insisto, para que, primeiro, não mais vivais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Primeiro ponto, primeira característica de uma pessoa que dá lugar ao diabo, é o cara que vem para Deus, se diz se converter, mas continua vivendo da mesma forma com qual vivia antes de vir para Jesus. Ele vai chamar aqui de gentios. E o problema não é somente ser um gentil. O problema é viver na inutilidade dos seus pensamentos, ou seja, sem propósito. Um crente que vem para a igreja, mas que gosta de viver da mesma forma que vivia lá. O cara que vem para a igreja, mas que não mudou o linguajar, que em vez de falar bênção, glória a Deus, aleluia, está falando a mesma sujeira que o mundo fala. Continua com palavrão na boca, continua sem honestidade, continua passando a mão, continua passando a perna, continua na pornografia, continua vivendo a vida do jeito que ele vivia antes. É a primeira característica de brecha que a gente está dando para o diabo, ou seja, legalidade e autorização. Esse tipo de brecha, Fabiano, não faz somente com que o diabo toque na sua vida, mas também possa possuir você. Na primeira autorização que é a que Deus dá, não há possessão, não há relato na Bíblia de autorização de Deus para tocar, para possuir. Pastor, mas Jesus em Mateus capítulo 16 olhou para Pedro e falou: para trás de mim, Satanás. Ele estava sendo influenciado. Preguei domingo aqui. É porque Pedro estava vendo as coisas de uma forma humana. E ele disse: para trás de mim, Satanás. Pedro não estava endemoniado. Você não tem relato de Pedro endemoniado, mas você também tem relato de Pedro não convertido. E o fato de Pedro não estar convertido não queria dizer que ele estava possesso. Então nem toda pessoa que não é convertida a Jesus tem demônio. Só para abrir um parênteses para você. Nem todo pessoa que não é convertida, todo gentil lá fora, é cheio de demônio. Pastor, tem alguma coisa para me provar? Atos capítulo 10. Um cara chamado Cornélio era gentil, não servia a Deus, mas fazia obras como se fosse para Deus. Dizimava, dava comida aos pobres, mas ainda não era convertido a Jesus. E a Bíblia fala que no dia que ele tem um encontro com o Evangelho, imediatamente ele e toda a sua casa recebe do batismo do Espírito Santo, são convertidos naquele momento e acabou. Você não vê relato deles serem possessos por demônios.
Ok? É só um entendimento. Aonde nós paramos? Cadê? Versículo de número 18. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Sabe que Jesus vai falar que tem pessoas que ouvem, mas não entendem, vê, mas não enxergam, porque os seus corações estão Uma pessoa que vive para os seus próprios propósitos é uma grande brecha para que o diabo toque na sua vida. Se você está na igreja, mas ainda não está vivendo o propósito de Deus, ainda não se envolveu com a obra de Deus, vigia. Você é uma presa fácil do diabo. É como aquela ovelha que se desagarra de todo o rebanho, porque o rebanho anda junto por causa do propósito. Uma ovelha que se desagarra do rebanho e não entendeu o propósito de caminhar junto. O que acontece? O lobo vem e pega quem? A ovelhinha perdida. Então, a Bíblia fala que eles vivem na inutilidade dos seus pensamentos. O problema não é o cara que está lá fora, porque a Bíblia fala que o gentil está lá fora e ele vive para si mesmo, na inutilidade dos seus pensamentos. E por viver na inutilidade dos seus pensamentos, o seu entendimento é mergulhado nas trevas e separado da vida de Deus, por causa da ignorância que eles vivem. Ou seja, eles não têm conhecimento de quem Deus é. O problema é quando você está do lado de dentro e não conhece quem Deus é. Aí a gente volta para Jó capítulo 1, capítulo 41, versículo 5. Antes eu conhecia o Senhor somente de ouvir falar. Tem gente que está na igreja e conhece Jesus somente de ouvir falar, não experimentou de Deus, está vivendo na inutilidade. E aí precisa buscar em Deus, entender se é permissão de Deus ou se é permissão nossa. Não tem como escapar, meu irmão. Você é crente, sim ou não? O diabo está debaixo dos teus pés, sim ou não? Jesus já venceu ele na cruz, sim ou não? Mas ele ainda continua trabalhando para Deus. Posso falar isso para você de volta? Ele já foi derrotado, mas a derrota dele é no Hades, no grandioso último dia, onde ele vai ser amarrado, preso e acabou. O fato de que, pastor, o diabo não trabalha para ele. Não, meu irmão, o diabo trabalha. É Deus que deu poder para ele aqui, sim ou não? Então o diabo ele não trabalha somente pelos seus princípios, pela sua vontade. Ele quer tocar, mas ele pede permissão de Deus. E se ele não encontra permissão de Deus, ele pode encontrar a minha e tua permissão. Só que se ele encontrar a minha e tua permissão, aí é um pouco mais embaixo. Esse é o grande problema. Porque quando eu e você, pastor Rodrigo, nós damos legalidade para o diabo, não tem a ver com ser provado. Não tem a ver com ser provado. Não tem nada a ver. Não há propósito. Aí é pecado. Aí é porque a gente está dando legalidade, liberdade. Aí entra a possessão. Aí entra a manifestação de demônios dentro da igreja. Uma pessoa que manifesta na igreja com um espírito imundo, ou sei lá, pode ser até com uma legião. É permissão de Deus ou é permissão dela, pastor? Permissão dela. É por isso que a gente não pode ser ousado. Pastor, qual é a base que você tem para isso? Veja bem, expulsando demônios, a palavra, ele sai daquela casa, aquele corpo, vai dar uma passeada, e a Bíblia fala que ele volta para dar uma visitada. Se ele encontra a casa adornada, vazia e limpa, o que ele faz? Ele entra e traz mais. Então veja bem, está entendendo? É você que deu legalidade. Por isso que não adianta a gente pegar meu irmão, não adianta. A gente viaja, prega, manifesta os demônios para lá e para cá. Manifestou, mete mão, expulsa, ok. Mas o grande problema hoje é você esvaziar uma casa que não quer ser cheia de Deus. Gabriel chega aqui, manifesta um demônio, metemos a mão na cabeça dele, expulsamos aquele demônio dele, libertamos ele daquela possessão demoníaca, que é o que Jesus fez e mandou a gente fazer. Só que aí, em vez de ele se alimentar de Deus, se encher de Deus, ele não busca, ele continua fazendo a mesma coisa que ele estava fazendo antes. O que vai acontecer com ele? Vai continuar dentro da igreja manifestando. E manifesta, viu? Aquela pessoa que manifesta, passa uma semana, todo domingo manifesta. A gente manda o demônio embora, ela vai para casa, em vez de ela se encher de Deus, não, ela fica lá, aí o demônio vem. E o problema é que quando vem, traz mais demônio junto. É um processo de libertação. Demônio manifestou, quem deu legalidade é você. A maior prova disso é que o demônio sai. Mas se ele volta e encontra a casa vazia, ele entra de volta. Então quem deu legalidade?
Quem deu autorização? Eu e você. Vamos para frente? Versículo de número 19. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Não preciso nem traduzir isso para você, né? Preciso? Dá para entender o que está escrito aqui? Está falando da forma com que eles vivem. A forma com que eles vivem faz com que eles dêem lugar ao diabo, ou seja, autorização para o diabo. Vamos lá para frente. Entretanto, não foi isso que vos aprendeste de Cristo, se é que de fato ouviste e nele foste discipulados, conforme a verdade que está em Jesus. Então ele está fazendo ele está até dando uma brincadinha aqui, ó. Se é que vocês estão sendo ministrados pelo Senhor, se é que vocês estão ouvindo, botando em prática, se é que vocês estão preocupados em mudar o estilo de vida de vocês, porque esse tipo de pessoa diz que vive para Deus, mas vive um estilo de vida que não corresponde a Deus. E aí, demônio nele. Se é que de fato, versículo de número 22, quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despedes do vosso velho homem, que se corrompem por desejos enganosos. E aí então, seres renovados do vosso modo de raciocinar. Meu irmão, ele está falando da limpeza, da purificação, de abandonar o velho estilo de vida, abandonar o velho homem, para viver agora uma nova vida em Deus. Seres renovados do vosso modo de raciocinar, ou seja, de pensar, de viver, de agir, e a vós revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidades provenientes da verdade. Ele está trazendo aqui dois paralelos. Ele está trazendo aqui o entendimento que você não pode ser e para que você foi feito, o que você tem que fazer. Ele está falando, olha, você tem que se abandonar do velho homem, deixar as velhas práticas e se tornar um novo homem em Deus. Olha o versículo número 25. Portanto, cada um de vós deve. Agora ele vai trazer mais um pouquinho de entendimento do que é que dá brecha para que o diabo toque em nós. Olha a primeira coisa. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a... Por quê? Porque a Bíblia fala que o pai da mentira é o... Quando você mente, meu irmão, você dá glória para quem? Mas é só uma mentirinha, pastor. É só uma mentirinha. Não tem problema, irmão, olha para mim. Sabe aquela mentirinha que você faz? Sabe aquela mentirinha? Não tem problema. É só uma brecha e uma autorização ou uma legalidade que você está dando para o diabo. Pois o diabo vem e arrebenta você não sabe por quê. Meu irmão, tem áreas da sua vida que o diabo já tocou, já derrubou, já destruiu, já arruinou. E você fica pensando, por que Deus permitiu? Não foi Deus, foi você. Por quê, pastor? Porque eu falei uma mentirinha assim. Meu irmão, para Deus não tem mentirinha e mentirona. Não importa o tamanho e o nível da mentira. Mentira é mentira. O diabo não é o pai do rock. Pode ser até o pai do funk. Mas o diabo é o pai da... A única coisa que a Bíblia dá para o diabo como criador é a mentira. A única coisa que o diabo criou é a mentira. Você não vai ver relato nenhum na Bíblia do diabo ser dono de alguma coisa. A única coisa que ele é dono é da... E aí a Bíblia fala que ele mente desde o diabo estava no céu, já estava mentindo. Sabe aquela mentirinha pequenininha? Retira. Fala, Deus, eu retiro essa mentira. Porque se essa mentira permanecer nos lugares celestiais, a Bíblia fala que tudo que sai da minha boca e da sua boca produz vida ou morte. Aquela mentirinha sempre pro patrão. Eu lembro em 2008, eu trabalhava numa empresa. A Bruna trabalhava comigo. Eu sempre conto esse testemunho. Meu patrão, ele falava, olha, você tem que... Eu não sei se acontece onde você trabalha, mas tem muito patrão que ensina a gente, induz a gente a mentir. E a gente, por medo de perder o emprego, a gente mente. E às vezes é aquela coisinha simples. Eu lembro que eu estava ali, o meu patrão atendendo alguém, a minha esposa atendendo alguém, e eu estava de varde. O telefone tocou, e eu lembro até hoje, eu lembro até o nome do rapaz, era Gerson, né, amor? Já atende o telefone, se for o Gerson, fala que eu não tô. Eu peguei o telefone, atendi, falei, quem é ele? É o Gerson, podia falar com o Edson.
Eu só um minutinho, Edson, é o Gerson. O cara vermelhou na frente do cliente assim, cara. A Bruna se escondeu atrás do computador que ela trabalhava. O cara olhou pra mim, eu não mandei você mentir. E eu falei pra ele, eu já não falei pra você que eu não quebro meus princípios. Quer me mandar embora, me mande, mas eu não vou desagradar o coração do meu pai. Eu não vou dar legalidade pro diabo. Eu não vou dar autorização pro capeta lançando uma mentirinha, ainda que seja uma mentirinha, pra ajudar. Não ajuda. Nos lugares celestiais só atrapalha. Lançou uma mentirinha, meu irmão. Tem gente que mente aqui porque Deus está falando sobre mentira. Tem crente que mente, é uma mentirinha de nada. Jesus, me perdoa das minhas mentiras. Porque de vez em quando a gente faz isso, né? Às vezes amor, onde você está? Já estou chegando, mas você nem saiu de onde você estava. Essa semana foi bem corrido. Essa semana não, semana passada. Essa semana eu estava correndo atrás das coisas. Segunda-feira, era meu dia de folga. Uma correria, resolvendo os negócios do som da igreja. Vamos trocar sábado aqui o som, mexer aqui e tal. E, amor, você vai lá buscar um bolo pra mim? Vou. Só que eu fui pro outro lado, buscar um equipamento que precisava buscar, levar o dinheiro pro outro. Tive que voltar aqui na igreja. Fiz uma, amor, você tá? Eu falei assim, tô aqui, mano. Eu tava lá mesmo, mas eu tinha enrolado acho que uns 15, 20 minutos pra chegar lá. Hã? Meia hora, viu? Olha pra mim, meu irmão. Sabe aquela famosa mentirinha sadia? Não existe na Bíblia mentirinha sadia. Mentiu, o diabo vai pegar. Hã? Mentiu, o diabo vai pegar, meu irmão. É legalidade. Olha só, portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar somente a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Olha só. Vamos encontrar uma legalidade aqui? Estremecei de ira, mas não pequeis. Meu irmão, isso aqui é difícil para o crente no sinaleiro, né? É ou não é? Pastor Bruno não está aqui hoje. Sinaleiro, meu irmão. Ah! Olha quem está dizendo: estremecei de ira. Irai-vos, mas não. Na tua tradução pode estar assim, mas na tradução original está dizendo o seguinte: estremecei de ira. Ai, Fabiano! Ai, que raiva! Mas não pequei. Não bate, não xinga, não agride, não fala palavrão na hora. Acertou o minguinho, mula de balão, mas não fala palavrão. Hã? Porque a Bíblia fala, da tua boca não saia nenhuma palavra torpe ou torpe. Meu irmão, como é que de uma fonte pode jorrar dois tipos de água? A Bíblia diz: água doce e água não dá. Ou você tem uma boca que só dá abençoado. Irai-vos, mas não pecai-vos. Olha o que o texto diz: estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha. É mais uma coisa que dá brecha. Não tem problema em ficar irado. Crente pode ficar bravo, pastor? Pode. Tem até o direito de explodir. Mas não peque. Vai contar até 10, vai orar. Um conselho para você: quando você estiver irado, dobra o joelho e ora, que passa. Tá brabinho? Ora. Tá estressadinho? Ora. Eu lembro da mesma empresa, que nós estávamos passando por uma guerra muito grande e uma perseguição muito grande dentro da empresa. Eu lembro que na época a empresa era de frente com a Universal lá do centro, que não é mais lá. Eu lembro que eu ia com a minha esposa um pouquinho mais cedo, entrava no Universal, dobrava o joelho, orava, falava: Jesus, nos ajuda! Aí a gente entrava na empresa. Aí é glória a Deus, meu irmão. E aí, pastor, mas quando dá raiva, nós ia pro banheiro chorar. Pergunta para minha esposa quantas vezes ela foi pro banheiro chorar e quantas vezes eu fui orar. Meu irmão, eu orava 5, 6 vezes por dia dentro do banheiro daquela empresa. Para não atrapalhar, eu orava tipo 5 minutos. Eu ia lá, dobrava o joelho. Meu irmão, hora que passa. Vontade de pecar todo mundo tem, hora que passa. O problema é você irar e pecar. E aí, pastor, se eu irar, não tem problema. Não, se você irar, glória a Deus, faz parte. Mas se você pecar através da ira, brecha. E aí, pastor? E aí que é você que está dando autorização para o diabo e não. Interessante que você olha para Jó, você não vê ele estressado, né? Você não vê.
tudo que ele passou, ele podia estar, vou pro culto hoje. Não, em tudo Jó glorificava a... Meu irmão, não interessa a situação que você está, não interessa o problema que está passando. A raiva pode vir, a ira pode vir, mas acalma a sua raiva antes que o sol se ponha. E aí o versículo 27, que é o versículo chave do capítulo 4, vai dizer: e não deis lugar ao diabo. Às vezes você olha e parece que é um versículo fora de contexto. Não, tudo faz parte aqui. Esse versículo é o versículo chave do capítulo. Todo capítulo tem um versículo chave. E esse versículo chave traz o entendimento a todo o restante do capítulo. Olha só, versículo 28. Aquele que roubava, não roube mais. Sabe aquele negócio? Pegar um negocinho emprestado sem a pessoa saber? A outra empresa que eu trabalhei, eu coloquei lá, Êxodo 20, coloquei lá que furtar era pecado. Eu botava dentro da caneta. Por que furtava de caneta da minha mesa? Paleta também. Olha que ele diz: quem roubava, aquele que roubava. Meu irmão, tem problema em roubar, sim ou não? Não, se você não é crente. É verdade. Agora, a partir do momento que você vira crente, meu irmão, qualquer coisinha que você pega e não te pertence, é um grande problemão. Por quê, pastor? Porque aparentemente parece que não dá nada, mas está dando legalidade para o diabo tocar na tua vida. Autorização. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Segunda coisa interessante do texto é que a Bíblia manda você trabalhar. E quando você trabalhar bem e você tiver, você precisa repartir com os outros. Atos capítulo 2 diz o quê? Eles viviam em união, e tudo que eles vendiam, eles traziam dinheiro e repartiam, para que ninguém tivesse necessidade de... Então, meu irmão, quando você não oferta, quando você não cuida da vida de alguém, quando você tem a oportunidade, a gente pode abrir isso, né? Não vou trazer a questão de dinheiro da igreja, senão vai, pastor, falando de dinheiro. Mas é verdade também, porque o que faz manter a casa aberta é teu dízimo da oferta. Quando você tem essa infidelidade, você está fazendo com que o esforço do teu trabalho não abençoe outros. Legalidade. E que área que ele toca? Na financeira. Mas não é só sobre isso. É sobre ter a oportunidade de ajudar alguém e não ajudar. É poder tirar de você mesmo as suas vestes e vestir alguém que vai passar frio nesse inverno, mas você não veste. É fazer coisas boas com as suas mãos, mas também ajudar aqueles que estão passando por necessidade. Meu irmão, é bíblico, é revelador isso. Uma pessoa que não tem compaixão e misericórdia a outra, não merece misericórdia e compaixão. Uma pessoa que não pensa no próximo, está dando legalidade para o diabo, está dando autorização para o capeta tocar na vida. Está na Bíblia. Tem como fugir disso aqui? Não tem. Está dizendo. Ele está dizendo: olha, quem roubava não roube mais. E vai fazer o que agora? Vai trabalhar, vai fazer com as mãos o que é bom, para que tenha também, não só para si, mas também para repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Ok? Dá para entender? Isso é brecha. Quando você tem para ajudar e não ajuda, você está dando brecha para o diabo. Não é uma questão de honestidade ou desonestidade. É uma questão de poder fazer o bem e não fazer. A Bíblia fala que quem pode fazer o bem e não faz, comete o quê? Vamos para frente. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente aquela que seja útil para edificação. Meu irmão, aqui pega muita gente. Ô fofoqueiro! Não saia da sua boca nenhuma palavra que cause destruição. Por quê? Porque a Bíblia fala que a nossa boca, ela tem poder de vida e de morte. Quando você é crente, que tem esse entendimento, usa a tua boca para maldizer, para reclamar, para falar mal de alguém, você está dando brecha, meu irmão. Eu amo quando falo mal do pastor. Eu amo quando falo mal da gente. Por quê? Porque a Bíblia fala que vão falar mal da gente, sim.
Vão falar mal do crente. Jesus disse em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte: ei, bem-aventurados sois vós, quando as pessoas falarem mal ou levantarem calúnias contra vocês, por amor ao meu nome. É muito bom, mas o problema grande é quando a pessoa fala. Por quê, pastor? Porque uma pessoa que fala demais da vida dos outros, ela nunca vai chegar em lugar nenhum, porque ela sempre vai ter uma trava na vida dela. O diabo sempre vai ter uma brecha para... Uma pessoa que fala mal da vida da outra, perceba, é uma pessoa que não progride, não avança, não cresce, não chega em lugar nenhum. Por quê? Porque a vida dela é amarrada. Meu irmão, tem uma coisa que o diabo gosta, é usar a boca dos crentes. E como ele usa? Como ele usa? Impressionante. A gente deveria estar abençoando, dizendo palavras: olha, Fabiano, que Deus te abençoe. Eu sei que não acontece aqui, mas você vai em algumas igrejas onde há consagração. Fizemos uma consagração aqui alguns dias. Sempre tem alguém que fala: acho que não vai dar certo. Não. Meu irmão, acho que não é bem assim. E acho que vai se lascar. Você viu só, pastor levantou fulano de tal. Pastor, meu irmão, não estou falando daqui, estou falando de lugares aí com 1.500, 2.000 pessoas congregando. Meu irmão, existe pessoas que estão ali para falar dos outros e a vida delas nunca vai para frente. Conhece alguém que a vida não vai para frente? Olha para a boca dela. Por quê? Porque ela dá tanta autoridade. E o problema, Fabiano, não é falar mal do outro, porque o outro vai continuar indo. Você pode falar mal de mim e pode falar mentira sobre mim, e eu continuo sendo eu, porque eu sei quem eu sou em Deus. O problema é que você, em vez de ir para frente, vai indo para trás, que o diabo está aqui, ó. Vai, Fabiano, fala mais, fala mal. Palavras de destruição, meu irmão, não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. Quantas vezes você fala mal de alguém? E não interessa se é alguém dentro da igreja ou de fora, meu irmão, nós somos chamados para abençoar, para trazer as boas novas. Nós fomos chamados não para reclamar do patrão, mas para abençoar ele. Eu lembro que na última empresa que eu trabalhei, de vez em quando eu chegava para tomar café, alguma coisa assim, eu ia lá para trás fazer alguma coisa, encontrava uma rodinha dos caras reclamando e metendo pau no patrão. E eu passava, olhava e eles: e aí você? Eu falava: eu não sei de nada, mano. Palavras de destruição, a Bíblia fala: não sai da sua boca a palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação. Ou seja, palavras que constroem. Você chegar em alguém e falar: meu irmão, Deus é contigo, Deus vai te usar. Meu irmão, é você alavancar as pessoas, é você falar assim: olha, tu és uma bênção. Ainda que a pessoa faça alguma coisa para você que você não goste, olha para ela e fala: tu é uma bênção. Pisou no meu calo, mas tu és uma bênção. Porque você não está vendo a pessoa com os olhos de Deus, está vendo a pessoa com os teus olhos. Aprenda a ver as pessoas com os olhos de Deus, e você nunca vai maldizar ninguém, nunca vai dar palavras de destruição para alguém, meu irmão. O problema de uma pessoa que fala para destruir a vida de alguém é que a vida dela se torna destruição. A vida de quem ela está falando não vai destruir, pode até trazer um problema, causar algum problema, mas a vida dela vai ser uma desgraça. Por quê? Porque nós somos chamados para abençoar através da nossa boca. Toda vez que nós não abençoamos, mas destruímos, usamos palavras persuasivas, palavras de contenda, palavra de disseminação, meu irmão, o diabo encontra uma brecha na nossa vida. E ó, bocão, é o tamanho da brecha, ele vai entrar bem pela tua goela. Você vai ter que engolir o capeta, porque a boca é uma coisa que o diabo mais tem usado nesses dias. De acordo com a necessidade, a fim de que comunique a graça aos que ouvem. Versículo de número 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Meu irmão, pastor, como é que se entristece o Espírito Santo? Falei algumas semanas atrás aqui. Se entristece o Espírito Santo quando você causa ciúmes nele. A Bíblia fala que o Espírito Santo tem ciúmes. Deus está dizendo: não entristeçai o Espírito Santo. Meu irmão, é quando você não dá valor para aquilo que Ele fez por você. Ele selou você para a redenção. Eu não preciso entrar nesse mérito, mas não entristeçai o Espírito Santo. Tem tanta coisa na minha, na sua vida, que entristece o Espírito Santo, que não é brincadeira, hein? Pastor, quando eu entristeço o Espírito Santo, o que acontece? Brecha. Estou dando lugar ao diabo. Quando eu entristeço o Espírito Santo, meu irmão, eu estou dando legalidade e autorização. Tem gente que o diabo está pintando e bordando porque é uma pessoa que não respeita o Espírito Santo.
É uma pessoa que entristece, ou seja, troca ele por qualquer coisa. Troca a presença de Deus por qualquer coisa. Despreza a palavra, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo é que nos revela todas as coisas. Meu irmão, nem precisamos entrar nisso. Você já sabe muito bem sobre isso. Já falei algumas semanas atrás sobre entristecer o Espírito Santo. Vamos para frente? Versículo de número 31. Toda amargura, cólera, ira, gritaria. Quem gosta de gritar em casa aí? TPM. Não tem problema ter TPM, irmãs. O problema é quando você grita demais, que ninguém aguenta. Sempre falo para minha esposa isso, amor. Hoje vai uma palavra diretamente para ela. Você gosta de gritar em casa? Já vai te pegar. Legalidade, olha quem está dizendo. Toda amargura, primeiro, amargura. Nem preciso traduzir isso, você conhece. Toda cólera, toda ira, toda gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda a maldade. Ele já fez um pacote completo para terminar aqui. Pega tudo isso e arranca do meio de vocês. Por quê? Porque se você não fizer isso, você não vai ser bondoso. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Ira, cólera, raiva. Que ira é uma coisa, cólera é outra. Sabe aquela pessoa, o tipo sanguíneo? Sabe aquela pessoa que tudo é... Meu irmão, você pode pegar isso aqui e traduzir, buscar no dicionário, você vai encontrar várias significâncias para cólera, para ira, para tudo isso aqui. Meu irmão, o diabo toca na tua vida por causa do quê? Para que Deus prove você, meu irmão. Eu boto na balança na minha vida para mim ver se é provação de Deus, se é Deus me levando para o deserto através do Espírito Santo dele para ser tentado pelo diabo, ou se é culpa minha. Nós vamos precisar nesses dias entender quem é que está dando a legalidade para o inimigo tocar na tua vida. E olha, até Jesus voltar, ele vai botar muito dedo na tua vida. Pastor, eu não concordo, eu acho que o diabo está derrotado. Tá bom. Então Jó, exclusividade. Jesus, quer dizer, você vai para a cruz, mas não vai precisar passar pelo deserto. Meu irmão, a Bíblia está para nos ensinar. Hoje é uma palavra, um culto de ensino. Se você botar na balança hoje em casa, tudo aquilo que você percebe, o capeta botando o dedo, e buscar discernimento do Espírito Santo, você vai entender se é Deus que deu a autorização ou se é você que deu. Se for Deus que está dando a autorização, você vai ter que passar. Mas se é você que está dando autorização, você pode fechar as brechas. E se você fechar a brecha, meu irmão, se você fechar as brechas, ele não toca. O diabo não toca. Como está a tua vida? Como está as áreas? Como está as guerras? A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne, nem, ou seja, não é contra pessoas, é contra principados e potestades. O que é principado e potestade? Hostes malignas. Os capetas, os demônios. A Bíblia fala que a nossa luta é contra eles. Agora, eles estão vindo por causa da legalidade que Deus está dando, ou por causa da legalidade que nós estamos dando? Porque se vir pela legalidade que Deus está dando, pela autorização de Deus, você vence. Agora, se for pela tua legalidade, ele pode vencer você. Desculpa, eu queria olhar para você e pregar uma mensagem triunfalista dizendo: olha, você vai... Não, meu irmão, se você não fechar as brechas, o diabo vai vencer você. Pastor, qual é a prova disso? Quantos aqui conhecem alguém que o diabo tirou da igreja, derrubou? A gente conhece. Quantas pessoas estavam em cima do púlpito e hoje estão nas drogas? Quantas pessoas estavam em cima do púlpito, adulteraram, trocaram as esposas? Quantos crentes que você conhece que estavam com você nessa casa, nessa igreja, e que por causa de disseminação, disso, daquilo, a pessoa se perdeu e hoje está perdida? Não somente aqui, mas fora. Quantas pessoas a gente conhece que estavam do lado da igreja e hoje está na balada? Está curtindo a vida doidado lá fora? Aí vai dizer para mim que não foi o diabo que tirou? Meu irmão, tem gente que sai por vontade própria. Só que a nossa luta é... Aí a pessoa fala assim: eu vou sair da igreja porque o irmão, porque isso. Não, o problema não é contra carne e sangue. O
Porque se você ama Deus acima de tudo, então você consegue amar o teu próximo como a ti mesmo. Meu irmão, nós estamos vivendo dias de guerras. A igreja precisa ser instruída. Eu e você precisamos aprender a guerrear, se revestir de toda a armadura de Deus para vencer o dia mau. Resistir ao diabo para que ele possa fugir de nós. Mas o diabo só foge de você quando a permissão é de Deus, quando a permissão é tua, quando você está dando legalidade para o diabo, meu irmão. Não adianta bater o pé, ele não sai. Eu já vi pastor que não tinha autoridade. Pastor, existe pastor que não tem autoridade? Não, existe pastor que não tem autorização. Ele até tem autoridade, mas ele não está autorizado. Por que ele não está autorizado? Porque ele está dando legalidade para o diabo. Eu já vi pastor que foi expulsar o demônio olhou para ele e falou: com você eu não saio. Quer dizer, o capeta não sai com ele. Por quê? Porque ele está dando legalidade para o capeta também. Uma vez eu expulsar o demônio falou assim: eu sei quem você é. Eu falei: não, quem eu era. Quem eu era. Você era meu. Era, bem que tu falou. Falaste bem, veja que capeta tu és um profeta também. Falaste bem, eu era teu, não sou mais. Agora eu pertenço ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora a coisa mais vergonhosa, Fabiano, é o demônio manifestar. Você liga pro pastor: pastor, manifestou um demônio aqui, por favor. Ô meu irmão, bota a mão aí, mete a mão e manda embora. Daqui a pouco liga: pastor, o demônio foi embora. Mas meu irmão, usa a autoridade no nome de Jesus. Aí você chega lá, o demônio fala: com ele eu não vou sair. Você fala: por que você vai sair? Porque ele dá legalidade. O capeta sabe de quem tem legalidade. Agora, presta atenção, se é Deus que está dando legalidade para o diabo tocar e mexer na tua vida, você expulsa demônio de um monte de gente. Mas você não é questão de libertação. A tua questão é de aprovação. Nós vamos precisar. A igreja precisa ser instruída. Nós precisamos aprender a guerrear. E não adianta querer bater em ponto de faca. Não adianta querer guerrear quando você está dando legalidade. Não adianta querer expulsar o capeta do teu casamento, dos teus filhos, disso, daquilo, se você está dando legalidade. Tem um monte de gente passando por problema no casamento, nas finanças, no ministério, na saúde, em várias áreas da vida, e parece que nada muda. Então bota na balança a guerra que você está passando e veja se a legalidade foi Deus que deu para você ser aprovado e passar, ou ver se você também está dando a legalidade. Porque se você estiver dando a legalidade, meu irmão, aí é diferente. Você vai ter que fechar as brechas, você vai ter que mudar, você vai ter que dobrar o joelho, você vai ter que buscar em Deus para que você pare de deixar as brechas abertas. Senão a gente vai lutar na ignorância. E lutar na ignorância, às vezes a pessoa está passando por um problema ali, uma guerra espiritual, mas a boca dela está cheia de palavrão. É o capeta em casa. Ruim. Fala mal de um, fala mal de outro. Então tem que melhorar, tem que ver. Primeiro feche todas as brechas que você tem. Tá falando mal de alguém? Para de falar. Tá com raiva e começa a fechar todas as brechas. Meu irmão, só Efésios 4 já resolve o teu problema. Tá bom? Só Efésios 4 já resolve o teu problema para você fechar as brechas. Porque é aquilo que dá lugar ao diabo. Fecha tudo isso aqui. Chega em casa, leia e veja o que você faz e o que você não faz. Fecha tudo. Para de fazer tudo que está ali de errado e começa a fazer o certo. Pastor, continua a guerra. Então é permissão de Deus. É para que você seja aprovado, porque Deus vai te sustentar depois a partir disso. É para que você entre em um novo nível em Deus. É para que você chegue em lugares mais profundos em Deus. Primeira coisa que você tem que fazer é ler Efésios 4. Botar a tua vida na balança de Efésios. Consertou tudo aquilo ali, sim ou não? Sim. Agora, continuou a guerra? Glória a Deus. Parou a guerra, pastor? Então era você que estava dando autorização. Pastor, a guerra continua. Parei de fazer tudo que estava fazendo errado, estou fazendo certo. Mas a guerra continua. Então vamos orar junto, porque você vai chegar lá. Deus vai te dar vitória. Pode ficar tranquilo, você vai conhecer Jesus um pouquinho melhor ainda. E no final vai ser retribuído. No final Ele vai te multiplicar aquilo que você perdeu. Não tem problema, porque Ele restituiu a vida de Jó. Deus quer restituir aquilo que Ele arranca de você.
aquilo que Ele permite o diabo tocar de você. Deus quer restituir, mas você vai ter que botar na balança. Não é botar primeiro Deus na balança, primeiro é botar a tua vida na balança. Faz uma análise hoje. Pega a tua vida, bota em Efésios 4 ali, a partir do versículo 17, e vai fechando. Fecha uma brecha, consegui fechar essa, agora vai para a próxima. Vai para a próxima, vai para a próxima. Pastor, fechei todas as brechas. Acabou o problema. Acabou. Não estou tendo mais guerra. Glória a Deus. Agora você vai experimentar da guerra que Deus vai mandar para você. Deus não vai mandar nada que você não suporte. Quem aprendeu com essa palavra? Quem foi bem instruído nessa palavra? Meu irmão, nós precisamos conhecer aquele quem nos comprou. Não é só sobre vir para a igreja, é sobre ser igreja depois que você sai daqui. É sobre botar em prática o que você ouve aqui, meu irmão. No grupo de convívio das mulheres, no grupo de convívio dos jovens. Amanhã no grupo de convívio, entra um pouquinho mais fundo nisso. Amanhã no convívio de mulheres, a palavra que vem, meu irmão, sabe o que é? Você viu a arte que eu fiz nova lá para vocês divulgar? É conhecendo Deus através de relacionamento. Grupo de convívio é maravilhoso, meu irmão, porque todo mundo conta sua experiência, aí todo mundo vai vendo, vai aprendendo um com o outro, em comunhão. É botar em prática, é buscar mais. Não é só se alimentar com o que eu prego aqui, mas é chegar em casa e falar: eu vou ler de volta esses textos. É chegar em casa, assistir a mensagem de volta. Hoje não está sendo filmado, mas o áudio está sendo gravado. É chegar em casa, ouvir de volta. Eu faço isso. Não é para ver se eu preguei bem, é para ver se eu entendi o que eu preguei. Porque muitas coisas que eu recebo aqui pregando para você, eu recebo na hora. Para falar a verdade para você, eu montei o esquema da mensagem a hora que eu estava ali no escritório. Sabia tudo que Deus queria falar comigo, mas eu tive que organizar para me poder trazer organizadamente. É uma palavra de ensino, então tem que ser organizado, expositivo. Aí depois eu chego em casa, escuto de volta. Aí Deus fala comigo de volta. Eu vou pro joelho no chão. Meu irmão, nós precisamos fechar as brechas que nós abrimos e permitir que fique somente as brechas que Deus abre. A autorização somente de Deus. Por quê, pastor? Só para você finalizar. Se Deus permitir, é porque antes disso Ele disse: viste meu servo, íntegro, reto, anda comigo, temente a mim, me ama. Aí você fala: tá vindo a prova, Deus deu autorização pro diabo. É porque eu amo o Senhor, meu irmão. É porque eu ando com Ele, é porque eu sou reto, é porque eu sou íntegro, é porque eu sou justo, é porque eu temo a Deus, é porque eu amo a Deus. Tá vindo, então vamos lá. É prova de que eu amo o Senhor. Tá ali no começo do versículo do capítulo 1 de Jó. Viste meu servo Jó? Ah, meu irmão, sabe o que é maravilhoso? Maravilhoso é o capeta, Deus olhar pro capeta e falar: ei, tá vendo ali, ó? Tá vendo o Fabiano? Tá vendo o Gabriel? Meus servos. Pode tocar, ele vai se manter reto. Não, mas duvido. Acho que eles estão na igreja por segunda intenção. Aí Deus fala: pode tocar, mexe no casamento desses jovens aí que está começando agora. Mexe. Ah, meu irmão, é Deus dando testemunho de você pro capeta. É Deus falando: viste meu servo Rodrigo? Porque Ele não te chama de pastor, Ele te chama de Rodrigo. Ele te chama pelo teu nome. Ele não me chama de pastor Jean Paul, Ele me chama de Jean, porque é pelo meu nome que Ele me chama. Viste meu servo Jean? Viste meu servo Fabiano? Ah, mas eu vou botar um negócio nele. Duvido. Ah, meu irmão, nós estamos sendo provados esses dias. Se é Deus que está dando a permissão, a tua fé será inabalável. É por isso que o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate. Que combate que o apóstolo Paulo combateu, pastor Rodrigo? Da carne ou do espírito? Do espírito. Combati o bom combate, guerras celestiais. Foi o próprio Paulo que disse que a nossa luta não era contra carne nem sangue, mas principados e potestades. Quando o apóstolo Paulo disse: eu combati o bom combate, ele disse: olha, eu consegui vencer uma guerra espiritual. Terminei a carreira. É a única coisa natural que ele fala: terminei a carreira e guardei a minha. Por que ele guardou a fé? Porque ele venceu nos lugares celestiais. Se o Paulo venceu, eu e você vencemos. Se Pedro venceu, eu e você vencemos. Se
Se homens que antecederam a nossa aqui venceram. Essa semana eu assisti um filme do Billy Graham. O início do Billy Graham, gente, maravilhoso. É um filme antigo, mas que conta toda a história perfeita de Billy Graham. A forma com que ele venceu. O pastor amigo dele que conta a história no filme ficou incrédulo por causa da Segunda Guerra Mundial, ficou louco da cabeça. Chegou para ele e falou: Billy, você está acreditando? Ele disse: eu acredito em Jesus, mas não que Jesus é filho de Deus. Começou a mexer na fé do Billy Graham. Sabe que de vez em quando, quando de vez em quando você está achando que isso não é nada daquilo que Deus falou? Sabe quando você entra em crise ministerial, pastora Mayara? Sabe quando você fala assim: ah, eu acho que eu não sou o que Deus fala que eu sou? Sabe quando você fala assim: ah, será que eu vou chegar lá onde Deus falou que eu vou chegar? Pode ter certeza, tua fé está, ó, e Jesus está ali, ó. Não, fica firme, porque eu estou te ajudando a você não desvaicer da sua fé. Está sendo provado, está sendo cirandado, ó, está sendo peneirado, meu irmão. Eu sou peneirado toda semana. Toda semana eu sou peneirado, meu irmão. Não tem problema em ser peneirado, pastor Rodrigo, porque se eu estou sendo peneirado pelo diabo, é Deus que deu autorização. Jesus disse: olha, o diabo já recebeu autorização para te peneirar, Pedro. E aí, pastor, o que você faz? Eu olho para ver qual área que eu estou sendo peneirado. Por quê? Porque provavelmente após isso eu vou me converter. Pedro, fica firme, estou contigo. E depois que tu te converter, vai e ensina aos outros. Sabe por que eu estou ensinando você? Porque eu tive que me converter em algumas coisas e ainda tenho que me converter muito mais. Conversão não é um ato único, é um ato processual. Todo dia eu me converto. Quem recebe? Se coloca de pé, vamos orar? Obrigado, Fabiano. De ti, mais de ti, menos de mim. Declare mais, só pra gente orar.